Deus há de falar ao nosso coração. Assim sendo, eu convido você a abrir comigo a palavra de Deus na carta ou epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Epístola ou carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Amém, irmãos e irmãs? Assim diz a santa e bendita palavra de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas, todas as circunstâncias, todas as realidades cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O tema da nossa reflexão, considerando não só este versículo, mas o contexto histórico da carta ou epístola de Paulo aos Romanos, é: o propósito é maior que as circunstâncias. O propósito é maior que as circunstâncias. Deus amado, esse é o momento que desejamos tão somente ouvir tua voz. Deste modo pedimos que tu venhas em o nome de Jesus falar conosco. Tu sabes o quanto necessitamos ouvir-te, escutar-te. E é por esta razão, em o nome de Jesus, que nós pedimos-te que tu venhas falar conosco. Usa-me, Deus, com poder e autoridade, para a glória de Cristo. Amém e amém. O propósito é maior que as circunstâncias. Meus irmãos e minhas irmãs, vocês sabem que há momentos em que a vida parece contradizer ou antagonizar as promessas de Deus para nós. No contexto bíblico, nós temos alguns exemplos que ratificam ou sustentam isto, a saber, José, que recebeu sonhos que apontavam para exaltação, mas foi vendido como escravo. Jó, que era um homem íntegro e temente a Deus, conquanto perdeu seus bens, seus filhos e sua saúde. Josué, que recebeu a promessa de que pisaria numa terra que manava leite e mel, mas antes precisou atravessar desertos, enfrentar gigantes, cidades fortificadas e guerras que pareciam tornar impossível o cumprimento da palavra de Deus. Davi, que foi ungido rei de Israel, mas passou anos fugindo como um criminoso, perseguido por Saul. Paulo, contexto do Novo Testamento, que recebeu o chamado para anunciar o Evangelho às nações, mas muitas vezes pregou atrás das grades de uma prisão. Estes são alguns exemplos de muitos outros que sustentam a ideia de que muitas vezes a vida
parece contradizer as promessas de Deus para o seu povo, para mim e para você. Assim sendo, é certo dizer que se eu e você passarmos a observar apenas as circunstâncias de dor, de sofrimento, de perdas que passam a envolver-nos, concluiríamos que Deus nos havia abandonado em muitos momentos, porque muitos de nós, em muitos momentos, passamos por realidades extremamente difíceis nesta ambiência física que nós estamos vivendo. Mas a Bíblia nos ensina uma verdade que o mundo não consegue compreender. Que muitas vezes muitos não conseguem compreender, que é Deus não governa apenas os momentos bons. Ele governa tudo, absolutamente tudo. Romanos capítulo 8, versículo 28, não diz que algumas coisas cooperam para o bem. Não diz que apenas as coisas agradáveis cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não diz que apenas as bênçãos cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O texto diz todas as coisas. As lágrimas, as perdas, as enfermidades, as portas fechadas, as decepções, as perseguições. Tudo está sendo conduzido pelas mãos soberana de Deus. Tudo está sendo conduzido pelas mãos soberanas de Deus. O problema é que frequentemente interpretamos a vida pelas circunstâncias, enquanto Deus interpreta as circunstâncias pelo propósito. Nós, muitas vezes, nos prendemos às circunstâncias, nos limitamos às circunstâncias. Deus transcende com relação a como Ele nos enxerga as circunstâncias. Porque é um propósito que está além das circunstâncias, que vai além das circunstâncias. Por isso, o tema desta mensagem é: o propósito é maior que as circunstâncias. Em outras palavras, o meu intento nesta manhã é dizer a você e a mim, a nós, meus irmãos e minhas irmãs, que não podemos nos prender ou nos render às circunstâncias, nos limitarmos às circunstâncias, mas ao propósito de Deus. E por essa razão, eu apresento alguns pontos a vocês, considerando o versículo 28 do capítulo 8 da Epístola de Paulo aos Romanos. Primeiro ponto: as circunstâncias podem parecer caóticas, mas o propósito de Deus nunca está desorganizado. Notem que o versículo 28 inicia com o verbo sabemos, que está na primeira pessoa do plural, no tempo presente indicativo. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo: nós temos conhecimento, presente do indicativo, hoje, de que a nossa história não é movida pelo acaso, pelo caos, pela confusão, mas pelas mãos soberanas do nosso Deus, que é soberano, o Todo-Poderoso. Vocês sabem que Paulo escreve Romanos
para uma igreja que enfrentava perseguição, sofrimento e incertezas. No contexto imediato, ele fala sobre aflições, versículo 18. Gemidos da criação, versículo 22. Gemidos dos crentes, versículo 23. Gemidos do Espírito Santo, versículo 25. 26. Romanos 8 não é um capítulo escrito para pessoas que estavam vivendo dias fáceis. É um capítulo escrito para pessoas feridas, machucadas, perseguidas, maltratadas pelas circunstâncias da vida. Mesmo assim, Paulo diz, sabemos, não é uma hipótese, não é uma possibilidade, é uma certeza, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A minha história, a sua história, está nas mãos de Deus. Nós não vivemos na vida como um carro sem freios, descendo ladeira abaixo, desgovernados. Não. Quando a enfermidade chega, quando a crise chega, quando os momentos difíceis chegam em nossa vida, isso não significa que Deus nos abandonou, que Deus está distante de nós, ou que nós estamos vivendo soltos na vida. Não. Muitas vezes nossa vida parece um quebra-cabeça desmontado. Há peças espalhadas por toda parte. Algumas peças são chamadas enfermidade, outras são chamadas desemprego, outras são chamadas luto, outras são chamadas traição. Mas Deus vê a figura completa, nós enxergamos uma página, Ele enxerga um livro inteiro, nós vemos um capítulo, Ele vê a história completa e integral. Nós enxergamos as vírgulas, Deus enxerga o ponto final. Talvez você esteja cabisbaixo ou cabisbaixa, neste momento, em função de uma enfermidade, em função do desemprego, em função de alguma crise. Eu venho te dizer em nome de Jesus, não resuma a sua vida, não restringe a sua vida a esta circunstância de crise, a este momento de crise, de dor, de sofrimento, de perda. Tente olhar para além de tudo isto. Nós devemos observar a vida de José, já que a cisterna parecia um acidente, a escravidão parecia um acidente, a prisão parecia um acidente, mas anos depois, José declara, vós intentastes o mal contra mim, Deus o tornou em bem. Isso está em Gênesis capítulo 50, versículo 20. O que parecia caos era providência divina, o propósito era maior que as circunstâncias. O que parece caos hoje, com certeza, na sua vida é providência divina. Deus não perdeu as rédeas da história da sua vida. Deus não perdeu o controle da história da sua vida. A enfermidade, a crise, a dor, o desemprego não deve ser visto ou vista como Deus distante da ambiência da sua existencialidade na existência. Deus continua sendo Deus na sua vida. Tente olhar para os momentos de crise, para os momentos de dor, para os momentos de sofrimento, para os momentos de perdas,
com os olhos presos à consciência de que Deus continua sendo Deus e que Ele tem o melhor para você. Em segundo lugar, temos que entender que Deus não prometeu explicar todas as coisas, mas prometeu governar todas elas. O texto não diz, sabemos porque todas as coisas acontecem. Ele diz, sabemos que todas as coisas cooperam. Nós não sabemos a razão de tais circunstâncias passarem a envolver-nos na vida. Existe uma diferença enorme entre saber a razão e ter a certeza hoje de que todas elas, apesar de desconhecermos a causa subjacente, as mesmas cooperam para o nosso bem. Nem sempre recebemos explicações, mas recebemos promessas. Deus não há de mandar um anjo com o intuito de explicar a você a razão, a causa, o porquê desta ou daquela circunstância difícil que passou a te envolver ou que está te envolvendo. Não! Porque o propósito não é ficar nos explicando a razão de tudo que passa a nos envolver na vida, mas fazer com que nós venhamos a confiar, apesar da ausência de explicações, no caráter imutável de Deus. Se Deus diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam, nós temos que confiar no que Deus diz. Apesar da ausência de informações no tocante à razão, à causa das dificuldades, das circunstâncias ou das realidades que passam a envolver-nos na vida. A fé cristã não vive de respostas para todas as perguntas. Ela vive da confiança, volto a ressaltar, no caráter de Deus. O que precisamos, penso eu, muitas vezes, é confiarmos mais no caráter de Deus, na palavra de Deus. Eu sei que existem perguntas que talvez você nunca encontre respostas nesta vida. Como? Por que aquela porta fechou? Por que aquela enfermidade surgiu? Por que aquele relacionamento terminou? Por que aquela perda aconteceu? Silêncio de Deus, porque não haverá respostas, muitas vezes, para tais perguntas, mas o silêncio de Deus nunca significa ausência de Deus. É certo dizer que todas as vezes que nós passamos a viver momentos complicados na vida, que nós nos colocamos diante de Deus e passamos a indagar, Deus, por que Deus? Por que isso está acontecendo comigo? Por que tal dificuldade chegou à casa da minha família? A vida dos meus entes queridos. E não vamos obter respostas. Irmãos, o que precisamos é entender que Deus continua presente,
que Deus continua presente em nossa vida. Jó, vocês sabem, nunca recebeu uma explicação detalhada sobre tudo que sofreu. Mas descobriu algo maior. Ele descobriu quem era Deus. No final do capítulo do seu livro, ele diz: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Jó, capítulo 42, versículo 5. Às vezes Deus não responde a pergunta, Ele responde revelando sua presença. E a sua presença é perceptível, é notada, na força que passa a nos envolver, quando as dificuldades surgem. Quando nós não abaixamos a cabeça, quando nós não retrocedemos, quando nós continuamos, é a força que vem do alto, é a capacidade que vem do alto, é Deus presente, enxugando as lágrimas, amenizando a dor, acalmando a tempestade na alma. Em terceiro lugar, temos que entender que o bem que Deus produz é maior que o conforto que nós desejamos. O bem que Deus produz é maior que o conforto que nós desejamos. Quando lemos, todas as coisas cooperam para o bem. Frequentemente pensamos em conforto, em sucesso, em conquistas, na boa casa, no bom carro, no bom emprego. Mas Paulo define qual é esse bem no versículo seguinte, versículo 29. Porque os que Dante conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. O bem principal não é riqueza, não é sucesso, não é a ausência de sofrimento. O bem principal é sermos parecidos com Cristo. É sermos conformes à imagem do seu Filho, isto é, Jesus Cristo. A razão é fazer com que nós venhamos a transparecer cada vez mais por meio da nossa vida, Jesus. O propósito de Deus maior, para mim e para você, não é prosperidade material, não é ausência de dificuldades, portanto, é fazer com que nós venhamos a parecer mais com Jesus. Muitas vezes Deus está por meio das dificuldades, formando. Pois Deus está mais interessado em transformar nosso caráter do que em mudar nossas circunstâncias, em nos lapidar, em nos formar, a fim de nos fazer mais parecidos com Jesus. Queremos alívio, Deus quer santidade. Queremos respostas rápidas, Deus quer maturidade espiritual. Queremos escapar da fornalha, Deus quer purificar o ouro. A dor que você deseja remover pode ser a ferramenta que Deus está usando para moldar você, para me moldar, para nos moldar. Enquanto desejamos a ausência de dificuldades na vida, Deus quer ver em nossa vida santidade, maturidade espiritual, prosperidade no que diz respeito às coisas espirituais, ambição pelas coisas espirituais, anseio pelas coisas espirituais, gana pelas coisas espirituais e não pelas coisas terrenas, físicas, materiais, que são efêmeras. Passageiros.
O propósito de Deus para a sua vida não é fazer, volto a ressaltar, que você tenha a melhor casa da sua vizinhança. Que você tenha o melhor carro da vizinhança. Não. É fazer com que em sua vizinhança Jesus seja visto. Em sua vida, em sua casa. Em quarto lugar, temos que entender que o propósito de Deus é tão grande que nem o sofrimento consegue impedi-lo. Romanos 8 termina com uma série de perguntas poderosas. Quem nos separará do amor de Cristo? Versículo 35. Paulo menciona tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e espada. E conclui: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Versículo 37. Observe, não é depois delas, é nelas. Assim sendo, meus irmãos e minhas irmãs, o sofrimento pode atrasar seus planos, mas não pode frustrar os planos de Deus. A enfermidade pode limitar seu corpo, mas não pode limitar a providência divina. Os homens podem fechar portas, mas não podem fechar o que Deus decidiu realizar. O inferno inteiro não possui força suficiente para impedir aquilo que Deus decretou para a minha vida, para a sua vida. Creia nisto em nome de Jesus. Nada, absolutamente nada, será capaz de frustrar o que Deus decretou para a minha vida e para a sua vida. Creia que tudo, absolutamente tudo que já te envolveu e que está te envolvendo nesta vida tem um propósito. E me refiro ao sofrimento, à dor, às perdas, de fazer com que você cresça, de fazer com que você seja mais e mais confiante no caráter imutável de Deus, pensando em suas promessas, para mim, para você, para nós. O propósito de Deus para nós é maior que as circunstâncias. Maior que as circunstâncias. Vocês sabem que a cruz que envolveu a Jesus parecia derrota. Os discípulos, por exemplo, viram fracasso. Os inimigos celebraram. O céu ficou em silêncio. Mas o que parecia o maior desastre da história tornou-se a maior vitória da história. O túmulo vazio prova que Deus transforma cruzes em coroas. Deus transforma cruzes em coroas. Jesus é a prova definitiva de Romanos 8, versículo 28. A traição de Judas, o julgamento injusto, os açoites, os cravos, a cruz, nada aconteceu fora do plano de Deus. O maior mal já cometido pelos homens foi usado por Deus para produzir o maior bem já oferecido ao mundo, a salvação dos pecadores. Deus transformou a cruz em redenção. Ele é capaz, portanto, de transformar as suas lágrimas, creia nisso em nome de Jesus, em testemunho, suas perdas em crescimento e suas feridas em instrumento de sua glória. Creia nisto em nome de Jesus. Eu concluo dizendo a você, talvez hoje você esteja olhando apenas para as circunstâncias. E as circunstâncias parecem assustadoras, mas Deus não está preso ao momento que você está vivendo. Ele está no amanhã, Ele está no porvir, Ele já conhece o final da sua história.
Aquilo que hoje parece um labirinto é apenas uma estrada vista da perspectiva da eternidade. Por isso, não interprete Deus apenas pelas circunstâncias. Interprete as circunstâncias à luz de Deus. Porque a cisterna não impediu José. A prisão não impediu Paulo. A cruz não impediu Cristo. E as circunstâncias que hoje o cercam também não impedirão o propósito de Deus. Porque o propósito é maior que as circunstâncias. O propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a nossa vida, é maior que as circunstâncias. Creia nisto em o nome de Jesus. Não olhe para as circunstâncias, olhe para Deus, crendo que todas as coisas cooperam, segundo a palavra de Deus, para o seu bem. Deus amado, Deus santo, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque sabemos que tu tens o controle da nossa vida em tuas mãos. É certo dizer que muitas vezes nós fraquejamos quando nos tornamos vítimas de algumas circunstâncias difíceis. Por essa razão, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, para que tu venhas fazer com que, por meio do Espírito Santo, tenhamos esta consciência de que não devemos olhar para as circunstâncias, porque as circunstâncias não são maiores do que o propósito que o Senhor tem para nós. Abençoe cada irmão, cada irmã que aqui está, fazendo com que cada um tenha esta consciência, este conhecimento hoje, para a glória do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero convidar os presbíteros